Rodrigo Melo, mais uma vez, boa tarde. Só podia explicar para o nosso público por que é que a pena do pagodeiro Evandro foi maior que a do Misael, que a do Evandro, quem mais? Do próprio Bruno, lá em Minas Gerais? Boa tarde, Sônia. Eu agradeço mais uma vez o Imagina, a gente que convite. agradece. Queria mais uma vez aqui cumprimentar a família da Andréia, em especial a dona Josilene, Josineide, já conhecidas de nós como Neide e Leninha, né? E, enfim, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, com o Dr. Lordello e com o seu público. A pena do Evandro Pagodeiro, ela atingiu esse patamar por força de algumas circunstâncias, né? A principal delas, e não comentada pelo Dr. Ademar, né? Ele fez uma comparação com o Misael, com o próprio Evandro, comparsa do Misael, mas ele se esqueceu de um detalhe, entre aspas, muito importante, né? Todos esses crimes que ele mencionou tinham apenas uma vítima, né? Neste caso do pagodeiro, nós temos duas vítimas, sendo que uma delas, o Lucas, tem que se levar em consideração também, era uma criança de 6 anos de idade na época. Portanto, filho, né? 2 crimes, sendo uma das vítimas menor de 14 anos, o que para a nossa legislação penal acarreta ainda um aumento ainda mais significativo. 33 anos, e o senhor estava explicando aí que 20 pelo menos ele passa na cadeia. Não tem nenhuma brecha aí que alguém possa conseguir alguma coisa? Porque a sociedade fica intranquila, né? Falando, será que é isso mesmo? Então, no regime fechado, que é realmente o mais rigoroso, 2/5 dessa pena vai dar algo em torno de 12, 13 anos. Então, nesse período, ele não consegue sair mesmo. Certo. A partir daí, desses 12, 13 anos, ele pode, né, se ele também tiver mérito para isso, ser levado ao regime intermediário, que é o semiaberto. No regime semiaberto, ele ainda fica dentro de uma unidade prisional, né, por mais 8 ou 9 anos, que é o cálculo também dos 2/5 que remanesceriam de pena. Claro que no semiaberto já existem algumas benesses, né? Como, por exemplo, as tais saidinhas temporárias que nós tanto nos utilizamos, né? Quando vamos se expressar sobre elas. Então, é possível no semiaberto ele sair pelo menos umas 5 vezes por ano durante uma semana em cada um desses períodos, né? Então, 35 dias no ano ele sairia durante esses 8, 9 anos. Mas ainda é um regime que tem por característica ele ficar preso, inserido numa unidade prisional, numa colônia penal agrícola ou industrial. E o regime aberto, né, que é aquele efetivamente que a pessoa fica na rua, só indo mês a mês assinar a sua carteirinha de fiscalização junto à vara de execução criminal, isso realmente que é a liberdade, né, que eu entendo, a liberdade, terminar de cumprir a pena na rua, só daqui a mais ou menos 20 anos. Né? Então, somando o fechado com o semiaberto, dá algo em torno de 20 anos. Mas preso efetivamente, sem nenhum benefício, entre 12 e 13 anos. Neide, você estava falando que durante esses 5 anos vocês viveram com medo, que agora seria uma tranquilidade, uma chance de recomeço, porque ele está preso. Te dá essa segurança por 12 anos, é isso? Depois disso você vai ter medo de novo? Você já pensou nessa história? Já. Medo agora eu não sinto mais, né? Agora a gente já está bem mais tranquila, uma sensação de liberdade, porque na realidade eu estava me sentindo presa. Você tinha medo que ele aparecesse nesses 5 anos para acertar contas com a família? Sim, por causa do Lucas. A gente se preocupava muito com o Lucas, que ele tinha aquele sumiço que ele dava com o Lucas na época da Andréia. Então a gente ficava com essa preocupação. Que ele viesse, pegasse o menino e sumisse no mundo. Tanto é que o Lucas não está vivendo aqui em São Paulo, né? Ele está lá em Uberaba comigo e minha mãe. Então, porque houve uns contratempos aí, né? Incluindo a família dele, a gente ficou com medo. Entendi. Aí, então, agora a gente se sente bem, assim, com liberdade mesmo. Até a gente estava combinando, assim, conversando, que agora só resta liberar o perdão. Né? Agora nós vamos trabalhar para isso, a família. Até combinamos ontem conversar entre nós e liberar o perdão. É difícil, porque perdemos a nossa irmã, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Ô, Leide, para você a sensação é de justiça? Sim, sim. Como eu falei no início da reportagem, eu estava desacreditada.
Não que a justiça fosse falha, mas são as leis mesmo, né? As leis são fracas e falhas, todo brasileiro sabe disso. Então, eu não tinha expectativa alguma nesse júri, tanto que o outro foi cancelado. Tinha isso também, né? Pra desanimar. O outro foi cancelado por conta, né, que vocês sabem. E eu estava bem desacreditada. Mas no final, assim, foi uma explosão mesmo de emoção. A vitória. Que mesmo condenado, vocês também não imaginavam uma pena de 33 anos. Então, isso, né? por conta Na das verdade. leis, por conta mesmo das leis tão fracas e falhas. Mas assim, aí veio 33 anos e é uma sensação mesmo de liberdade agora. Ele vai ficar 12 anos em regime fechado. Nós estávamos fazendo mais ou menos a conta, o Lucas vai estar com 23, 24 anos, então já vai estar um homem. Um homem já vai Não saber vai se precisar, defender, exatamente. né? Ninguém vai pegar e subir no Aí mundo ele vai com o ter a menino. decisão de escolha, se ele quer ver o pai. É algo também que nós não vamos, porque o sentimento Deixa nosso ele não é o mesmo decidir a dele, história né? dele, Entendeu? né? Exato. É a vida do certeza, Lucas, a é o vida pai dele. do Lucas. Não tem como a gente pegar uma borracha e apagar. E nós conversamos, vamos trabalhar o perdão na vida do Lucas, não falar do Evandro, não. Então, agora daqui para frente é isso, é trabalhar mesmo o perdão para que a gente retome nossa vida bem, em paz. Porque, olha, esses 5 anos, só quem conviveu e Deus sabe. Tudo que nós passamos, minha mãe precisou deixar a casa dela aqui em São Paulo, mobiliada, a casinha dela, ir para longe, mas pra sabe, proteger pagar o menino aluguel, para mesmo, proteger, né? sempre naquela super proteção. Desde que o Lucas nasceu, sempre uma super proteção. A Andréa protegia do pai já, porque qualquer coisa eu vou pegar o Lucas, vou levar ele embora. Então o Lucas sempre foi cercado de proteção, Agora, acho que ele vai, pelo menos, conseguir jogar bola na rua, né, tadinho? Certeza, né, Lourdes? Olha, Sônia, queria cumprimentar o Dr. Rodrigo pelo brilhante desempenho Com no Tribunal do certeza. Júri. Queria cumprimentar a juíza, doutora Gabriela Riscala, que entendeu a gravidade desse crime e deu uma pena de acordo com o que a legislação realmente coloca. O juiz tem essa disponibilidade, essa discricionariedade de verificar o grau de perversidade. Esse rapaz, Sônia, a personalidade dele está retratada naquele vídeo. O que esse homem fez, acho que pouca gente na face da terra faria. Ou seja, ele tinha um problema com a ex-mulher, que ele não quis. Ele já teve N namoradas, ele já estava com um filho pequeno. E aí fica um alerta, Sônia, para todas as mulheres, do risco de você estar do lado de uma pessoa perversa, psicopata, agressiva, e mesmo quando você consegue se desvencilhar dessa pessoa, Ainda e é essa uma pessoa ameaça, se torna né? ex. Exatamente. E ela, recebendo esse rapaz no apartamento dela, com toda dificuldade, para quê? Para que o filho pudesse ficar na companhia do pai, e esse rapaz apronta o que esse cara fez, que foi um desamor pelo filho, um desamor pela ex-mulher, e depois de fazer essa bobagem, ele não pensou, nesses últimos 5 anos foragido, sequer de saber como é que está o meu filho. Não, eu preciso me entregar para poder ver o meu filho, para me explicar para o meu filho, para fazer alguma coisa. O sentimento desse rapaz é zero. Esse homem debochou da justiça, debochou da opinião pública, se vestiu de Raul Seixas, se apresenta à justiça usando a lei eleitoral quando ele não podia ser preso, fica o policial, o promotor com as mãos amarradas, ninguém podia pôr a mão nesse homem. Ele gostou muito de dar entrevista, mas ele não queria assumir a responsabilidade. E ontem, quando nós vimos a chegada dele, e a dona Josilene disse muito bem, como é que um homem entra de terno, empertigado, com o nariz em pé, desafiando a família sofredora, e no final, graças à justiça, graças ao bom Deus, a sociedade dormiu. A sociedade brasileira, quando eu coloquei no meu Twitter ontem e no Facebook, a vitória da justiça. Eu senti que as pessoas se escreviam, Sônia, dizendo, puxa, nossa, aparecia a final de Copa do Mundo, como aconteceu no julgamento do Misael. Porque o sofrimento de vocês foi o sofrimento de uma família. E o doutor Rodrigo Mello colocou muito bem no decorrer desses anos e ontem também, o deboche. A lei precisa ser alterada, precisa ter mais rigidez, porque nós não podemos permitir que uma pessoa foragida possa dar entrevista, ou entrevista escondida, entrevista via telefone celular, e todo mundo tem que engolir esse sapo
de uma pessoa que fica foragida há 5 anos, mas agora, depois que tiraram a gravatinha que ele estava usando, depois que ele foi Isso foi no condenado, final, né? agora ele vai ter que responder uma pena pesada, vai ter que colocar a cabeça no travesseiro e verificar toda a bobagem e uma destruição. Esse Lucas está em boas mãos, com tias maravilhosas, mas uma família foi realmente destruída. Bom, daqui a pouquinho o promotor Dr. Rodrigo Melli fala pra gente o que mais pesou nessa condenação aí do pagodeiro do Evandro, tá?